Olá, F1náticos, como estão? Tranquilos? Este aqui é o meu novo canal para os fãs desta grande categoria. E hoje vou falar de nada mais nada menos que o grande kamikaze da Fórmula 1, André de Cesares. Como vocês estão vendo na imagem, ele no seu carro Real. André de Cesares nasceu em Roma no dia 31 de maio de 1959, ou seja, 54 anos. Filho de um comerciante, que mais tarde se tornaria representante da Marlboro na Itália, o italiano começou sua carreira no kart, onde se tornou um rei nas pistas. Em 79 foi vice-campeão da Fórmula 3, atrás do brasileiro Chico Serra. Em 80 passou para a Fórmula 2, onde correu pela Project 4, a escuderia de Ron Dennis, futuro patrão da McLaren. No final da época, em 1980, De Cesares teve uma hipótese para correr na Fórmula 1, a bordo de um Alfa Romeo, substituindo o experientíssimo compatriota Vittorio Brambilla, que substituía De Perre depois de um acidente fatal sofrido em Hockenheim. André De Cesares substituiu ele nos grandes prêmios do Canadá e nos Estados Unidos, abandonando em ambos. Em 1981, transferiu-se para a McLaren, tornando conhecida na categoria por destruir 22 chassis na primeira temporada. Ou seja, essas imagens que vocês estão vendo é um dos acidentes que ele sofreu com a McLaren. Essa imagem ficou... Eu olhei, eu caguei de rir quando eu vi o bonequinho da Michelin correndo. Até eu correria. Chegando ao ponto a ter a alcunha de De Cesares. Crashings. Então, Crashings. Era um trocadilho com a música Under Pressure da banda britânica Queen. Contudo, no final da época, Ron Dennis pura e simplesmente despediu. Ninguém sabe o porquê, né? Ninguém sabe, né? No seu primeiro ano, o piloto marcou apenas um ponto, com o 6º lugar em San Marino e o 18º na classificação geral. Em 82, volta a Alfa Romeo e a rapidez lhe deu frutos. Pole position em Long Beach, a única da sua carreira. Tem o seu primeiro pódio com o 3º lugar em Mônaco, absolutamente anormal, com troca de posições em menos de 3 voltas para o fim. Marca 5 pontos e o 17º lugar no campeonato. Um ponto extra: eu ouvi falar desse grande prêmio de Mônaco de 82, onde Riccardo Patrese liderava a prova e rodou, e Bernie Eccleston era chefe daquela equipe na Brabham naquela época. E ao ver o Riccardo Patrese rodar, ele foi embora, pegou o avião e foi embora. O que ele não sabia é que os próximos pilotos da frente, eu não me recordo quais são, porém um teve que abandonar e outro teve pane seca. O Patrese retornou a ponta e ganhou. Ou seja, ao chegar no país, acho que era a Suíça, o Bernie foi rodeado por repórteres dizendo parabéns pela vitória, e ele ficou espantado. Mas que vitória? Riccardo Patrese tinha ganhado a corrida. Continuou na equipe em 1983 e consegue a sua melhor temporada, 2 segundos lugares no GP da Alemanha e da África do Sul. É uma exibição de luxo em Spa-Francorchamps, largando na 3ª posição. Ele ultrapassa os franceses Prost da Renault e Tambay da Ferrari e contorna a primeira curva à frente deles. O piloto da Alfa Romeo, número 22, vai abrindo da concorrência, chegando a fazer a volta mais rápida, a única da carreira também. Ele lidera por 18 voltas após os pits, retorna na prova em segundo até o motor estourar. Ele era um azarão do caralho. No final da época, os 15 pontos dão-lhe o 8º lugar na classificação geral. Em 84, vai para Ligier, mas os resultados são modestos. O melhor que consegue é um 5º lugar em Kyalami, na África do Sul, acabando a época em 18º lugar. Com 3 pontos, continua no time francês em 85. Mas agora o piloto da casa, Jacques Laffite, com seus companheiros,
como seu companheiro. O quarto lugar no GP de Monza prometia muito, até que sofreu um dos mais espetaculares acidentes da Fórmula 1. O GP da Áustria, quando capotou seu carro várias vezes. Entretanto, o piloto do carro azul número 25 não sofreu nenhum arranhão. Vocês estão vendo as imagens agora. Indignado, Guy Ligier demite da equipe. Vamos ver as imagens. Olha aí o estado do carro que ele ficou. A capotagem. Vocês podem ver essas imagens no YouTube. Vocês acham o acidente inteiro. Você vai ver que é incrível, bizarro o acidente. Ele sai todo cheio de lama. Mas, graças a Deus, não sofreu nenhum. Do desligamento com o time azul, fica apenas com 3 pontos na corrida do Principado, em 17º lugar no campeonato. Como eu acusei na imagem, Minardi, sem grande hipótese, em 86 virou-se para Minardi, onde nada consegue num carro pesado, lento e pouco viável, e muitos abandonos. Resultado, nenhum ponto. De César é conhecido muito pelos seus abandonos e acidentes. No ano de 87 vai para Brabham e dependia de um patrocinador para disputar todas as provas, uma vez que aspirava a uma vaga numa das tradicionais equipes do circo, que naquela época já se encontrava em irreversível estado de decadência. Na véspera do encerramento das inscrições, o italiano chega ao Rio de Janeiro com o patrocínio na mão. Naquela época, no GP do Brasil era disputado em Jacarepaguá. E vai logo para a pista. Depois de 3 rodadas, retira-se. O carro estava intacto, contudo foi com eles que o piloto do carro número 8 voltou ao pódio com o 3º lugar na Bélgica. Esses 4 pontos eram o 14º lugar na geral do campeonato. Parecia que ele pilotava bem na Bélgica. Real. Para o campeonato de 88, ele é a alma de um novo projeto, a Real, não sei pronunciar, que era nada mais, nada menos que um ressuscitar da velha ATS, do alemão Günther Schmidt, equipado com motor Ford Cosworth aspirado. No ano seguinte, o turbo seria banido da Fórmula 1. Essa aventura deu-lhe alguns resultados de relevo, com um 4º lugar em Detroit, mas nada mais que 3 pontos e 15º lugar no final. No ano de 89, a parada Lara, na sua nova equipe, na 3ª etapa no GP de Mônaco, o italiano, ocupando a 4ª posição, vinha para ultrapassar o tricampeão brasileiro Nelson Piquet da Lotus, como vocês estão vendo na imagem, que era retardatário. Os dois pilotos vão fazer a curva Lewis ao mesmo tempo, resultado, ambos se tocam e ficam emperrados. Dentro de seus cockpits, os dois pilotos discutem como se estivessem num trânsito de rua. 2 etapas seguintes, em Phoenix, o momento cômico do ano, protagonizado por De Cesaris. Ele estava a ser ultrapassado pelo seu compatriota Alex Caffey, a caminho do primeiro pódio durante a prova, quando toca nele e coloca fora da pista. De Cesaris acabou a corrida em 8º, mas provavelmente deve ter voltado a pé para o hotel pelo ato cometido. Vocês podem ver na imagem como o De Cesaris tinha um foco muito bom nas suas visões. Na etapa seguinte, o chuvoso GP do Canadá termina em 3º, o primeiro pódio do seu novo time e o último da sua carreira, e os 4 pontos lideram o 17º no lugar geral. Continuou mais um ano na equipe em 1990, mas com 12 abandonos, 2 provas concluídas e uma não qualificação no grid de largada e uma desclassificação. O piloto do carro número 22 não saiu do zero. Como vocês viram na imagem, Jordan muda-se para outra equipe estreante, a Jordan. A Jordan tem grandes expectativas para o campeonato de 1991. A equipe de Ed Jordan, experiente em fórmulas inferiores, tinha argumentos de peso, tinha um bom motor, o chassi era simples, mas eficiente. Foi a surpresa do ano. O grande momento do piloto foi no GP da Bélgica, novamente.
Ele não tinha feito a troca de pneus. Depois de 10 voltas seguidas, ia bravamente na segunda posição, pressionando nada mais nada menos que Ayrton Senna na McLaren, que enfrentava problemas na troca de marchas. Essas marchas não gostavam do Ayrton mesmo. O resultado naquele momento era fantástico. Tanto para o piloto e para o time estreante. Mas faltando 3 voltas, o motor forte do carro verde número 33 estourou, deixando ele e a equipe irlandesa decepcionada. Nas etapas seguintes, o piloto de 32 anos não conseguiu repetir o mesmo feito. Com um grande carro no ano de estreia, fez 9 pontos e um 9º lugar na classificação. Ed Jordan queria um piloto romano para o campeonato de 92, mas o novo patrocinador do time irlandês era Berkeley, o rival da Marlboro, e não podia ficar. Sendo assim, foi para Tyrrell, onde seus préstimos foram úteis. Os 8 pontos alcançados na final da época permitiram repetir o 9º lugar no ano anterior, mas para 93, com os motores Ilmor a serem substituídos pelo Yamaha, as coisas ficam piores e De César acabou a época tal como começou. 0. Jordan e Sauber, 1994. Em 94, De César estava fora da Fórmula 1, quando a etapa começou no Brasil, mas um incidente nessa corrida que ele iria providenciar ao piloto a última época da competição. Primeiro na Jordan, onde substituiu o norte-irlandês Ed Irvine, suspenso por 3 voltas por ter provocado um strike em Interlagos, onde se envolveu Martin Brundle, Jos Verstappen. Eu sei que vai ter mais um, vou lembrar. Não lembro, sei que foi 4 pilotos envolvidos no acidente. E onde o italiano arrancou um brilhante 4º lugar em Mônaco, em sua última prova pelo time. No GP do Canadá, Peter Sauber convoca o destemido piloto romano para substituir o austríaco Karl Wendlinger, que se acidentou gravemente nos treinos de Mônaco. Na semana da prova, o romano comemorou seu GP de número 200 no currículo. Na segunda corrida pelo time suíço, o piloto do carro número 29 marca um ponto com o 6º lugar na França. Nas 7 corridas seguintes, ele nem terminou, incluindo o GP da Europa em Jerez, na Espanha, a sua última corrida da sua longa carreira. Ao ser comunicado que o piloto austríaco não tinha condições físicas para pilotar as 2 últimas corridas do campeonato, Peter Sauber chama novamente o italiano para reassumir a posição vaga pelo Wendlinger, mas o romano de 35 anos agradeceu o convite e preferiu continuar curtindo o sol e as praias no Havaí. Apenas 4 pontos e o 20º lugar no fechamento da sua carreira. O legado de De César é enorme. Em 208 GPs espalhados por 15 temporadas, conseguiu uma pole, uma volta mais rápida, 5 pódios e 59 pontos no total. É um dos 5 que atingiu a marca mística, marca de 200 GPs. E ele tem um recorde de 208 GPs sem vencer uma corrida. É isso, pessoal. Falei agora, vocês ouviram a história da Fórmula 1 de Andrea De Césares, o carro aí de 200 GPs. Esse é o acidente com a Real. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o seu favorito, dê um joinha. Isso me ajuda bastante, me anima bastante para fazer mais para vocês que querem saber mais da história do piloto. Desculpem as travadas, é porque eu tenho que treinar mais sobre isso. Eu vou aperfeiçoando com o tempo. Eu quero que vocês me ajudem. Podem comentar o que falta, o que vocês querem saber mais, Deem sugestões. Eu vou aceitar, ver e, se possível, colocar. Vou agradecer muito se vocês puderem me ajudar. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.